Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quem está feliz com Jesus aí, gente? Glória a Deus, né? Vamos orar mais? Vamos para cima, Lagoinha. Vamos para cima, a gente não para nunca, né? Ontem foi o encerramento lá da Global. Você tem uma noção, gente, você não está entendendo o que Deus está fazendo com a gente, não. Você faz parte de uma igreja que em 2 anos, o primeiro encontro, eu lembro que o primeiro encontro de pastores há 7 anos atrás, foi num lugar bem pequeno, lá no CTMDT. O segundo foi em um hotel, e o terceiro nesse hotel. O quarto já foi lá na Matriz, e já ficou apertado. Depois na Matriz de novo, já ficou apertado. Aí o ano passado foi lá na Lagoinha Alphaville, já ficou ali. Mas sabe de uma coisa, esse ano, sabe quantos líderes? Nós estávamos só em líderes e pastores, não era feriado, não era, tinha nada, sabe? Não. Uma pontezinha lá, não veio mais a letra. Jesus, é só eu que estou ouvindo esse barulho? Não, que é a voz do além. Mas você tem uma noção, sabe quantas pessoas nós estávamos lá? Quase 7.000 pessoas. Quase 7.000 líderes e pastores. Nossa, é extraordinário. Então, ano que vem, possivelmente nós vamos fazer a consagração pastoral. Então, não vai dar para suportar a Lagoinha Alphaville, não vai ter como conseguir, possivelmente, suportar todo mundo, né? Acomodar todo mundo. Então, possivelmente, no ano que vem, o nosso encontro de líderes e pastores vai ser em um estádio de futebol. Meu Deus! Sabe, eu fico com meu coração muito apertado, porque eu queria que as coisas estivessem mais aceleradas, honestamente. E Deus tem o seu tempo, as suas respostas. Deus tem assim, o seu meio de fazer, a sua forma de fazer. Não é na nossa forma de fazer, não é? E na nossa luta, no nosso diálogo com Deus, muitas das vezes nós somos muito confrontados. E um desses episódios aconteceu comigo segunda-feira passada. 5 horas da manhã eu estava lendo a Bíblia em Números, né? E eu li ali o povo de Israel reclamando, falando, sabe? Eu confesso a vocês que quando eu fui ler esse texto mostrando ali o povo que acabou de receber o milagre, olhe para mim, eu quero que você não perca atenção por nada, porque essa palavra hoje, ela me confrontou. Eu estou tentando assim não me entregar de uma maneira tão, sabe, mas ela é muito confrontante. E eu sei que a partir de hoje, se você entender essa palavra, a partir de hoje, você nunca mais vai viver o mesmo estágio que você está vivendo. Te prepara para acessar aquilo que você nunca acessou, a partir de um novo posicionamento diante daquilo que você já tem. Você não está entendendo nada, mas vai entender. Então o que eu preciso? Que você me empreste teu coração, me preste a tua atenção, esqueça o celular. Se você puder, não vá ao banheiro nesse momento, não saia, não se movimente, esqueça a pessoa que está do teu lado. Se for esposo, estiver aí junto, noivo, pode até dar um beijinho agora, só por enquanto, dá só um beijinho, aproveita. Mas a partir de agora é só você e Deus, tá? Entramos no avião, não fale com o motorista, não fale com o piloto, né? Então, só você e o Senhor. Empreste teu coração nesse momento para que o Senhor fale com você. Amém? Você está comigo aqui? Então, eu estava ali lendo a palavra de Deus em Números, e eu fiquei muito confrontado, olhando para aquele povo, reclamando. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, que povo que reclama, que povo ingrato. Eu parei de ler assim, fiquei assim meio incomodado com aquilo, e fui fazer uma pesquisa, sabe? Naquele momento eu fui perceber que 75% do tempo o povo de Israel passou reclamando no deserto. 75% do tempo eles ficaram ali reclamando. Deus fez 32 milagres. Não foi um milagre assim de dor de cabeça, não foi um milagre assim de um caroço sumiu, não foi não. Milagres que você sabe, as pragas, o mar se abrir. Toda vez que eu lembro do mar aberto, eu fico pensando, imagina a gente ali no ver o rio, vem alguém ali, a gente está andando na nossa patinete ali bacana. Agora eu posso andar de patinete, aleluia. Antes eu não podia, a patinete não ia suportar, mas agora já está suportando, gente. Entrei na casa do 119, aleluia. De 146 para 119. Saúde é vida, né? Então, andando ali naquela patinete, de repente, vem um dono do meu celular, achou que o celular não era meu, o cara vem, quer pegar meu celular, e aí, de repente, eu saio correndo ali, né? E eu tenho o rio na minha frente, e eu tenho ele, querendo meu celular,
E aí tu imagina tu chegar perto do rio, e o rio se abre, tu corre pelo meio do rio, a pé enxuto, e quando tu olha para trás, ele está vindo atrás de ti. Aí como tu é o melhor amigo do Senhor, diz: ô Senhor, eu já estou aqui, estou salvo, estou na outra margem, fecha esse rio, fecha. Eu fico pensando, toda vez, minha mente é muito criativa, e eu fico pensando nisso. Toda vez que eu falo do Mar Vermelho, eu fico pensando no nosso dia a dia. Como seria isso? Seria algo extraordinário. Então esses milagres não fez com que o povo deixasse de ser crítico, de ser murmurador, de ser um povo que se posicionasse errado diante de Deus. Terrível o que a gente está vendo. Então, queridos, o que eu quero compartilhar com você nessa noite, o tema é: entre o milagre e a promessa, o perigo da murmuração. Entre o milagre e a promessa, o perigo da murmuração. Antes de continuar a palavra, eu quero que você feche teus olhos, curva sua cabeça. Pai, fala o nosso coração nessa noite, Senhor, de maneira sobrenatural, Senhor. Fala conosco de uma maneira tal, Senhor Deus, que nós possamos ser transformados, tocados pelo Teu poder, pela Tua palavra. Não queremos, ó Pai, aqui receber palavra de ativação natural ou emocional, mas queremos ser tocados pelo Teu Espírito Santo a partir dessa palavra, e nunca mais viver esse mesmo nível, esse mesmo estágio. Queremos dar um próximo passo. Queremos estar, Senhor Deus, em uma nova etapa de vida, em um novo de Deus. Queremos viver essa realidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, como eu falei, esse tema é o perigo da murmuração. E eu quero trazer como pano de fundo exatamente essa história do povo de Israel. Você já conhece a história, ela é muito comum e muito conhecida, né? Tem tantas músicas que falam dessa história, né? Tem uma antiga, né? No Egito escravo fui, sim, assim. Quem lembra dessa canção? Ah, só eu, né? Tá bom, só denunciar a idade. Eu sei, mas a gente fazia a coreografia dessas músicas, né? Das 10 pragas, é uma história muito conhecida. E essa é uma realidade que o povo de Deus viveu. E esse povo, né, vivendo esses milagres de forma tão sobrenatural, ainda assim, eles murmuravam, reclamavam, sabe? Eles o tempo todo queriam voltar para o Egito, voltar de onde saíram. Então, Êxodo, capítulo 16, verso 2, diz assim: no deserto, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar-nos de fome e a toda essa multidão. Meus amados, esse povo, falando isso aqui, eles tinham visto as 10 pragas, eles tinham visto o Mar Vermelho se abrir, eles estavam vendo diariamente a nuvem, a coluna de fogo, o maná, a água verter a rocha verter água. Eles estavam vendo milagres o tempo todo, palpáveis aos nossos olhos. Não era coisa subjetiva, era algo objetivo. Quando Deus falava com Moisés, o cume da montanha era relâmpago, era fumaça, era o sobrenatural o tempo todo, e eles queriam voltar para o deserto. Sabe o que significa? Que muitas das vezes nós idealizamos o Egito, idealizamos de onde nós estávamos. Então, o primeiro ponto, o primeiro aspecto que eu quero trazer a você, para nós refletirmos nessa noite, é: não idealize o Egito. Você, igreja, olha para mim, você não está mais no Egito, você não está mais tendo a vida que você tinha antes. Mas você não significa que você já chegou no ponto ideal, já chegou à estatura de varão perfeito. Nós estamos sendo tocados, transformados, nós estamos vivendo de glória em glória, e o poder vem se manifestado em nossa fraqueza. Você tem visto coisas sobrenaturais que somente você sabe. Eu não conheço a tua história, você conhece a sua história, e Deus conhece você. Você tem um relacionamento com Deus. Você ainda não é aquilo que você precisa ser, mas você já não é a mesma pessoa. Então deixa eu te dizer, não idealize o Egito. O teu lugar não é no Egito, porque pode ter comida, mas lá você é escravo. Deus não nos chamou para a escravidão, Deus nos chamou para sermos, me ajuda a pregar, Deus nos chamou para sermos livres. Não adianta ter comida, na cadeia tem comida,
roupa, comida e roupa lavada. Não sei se tem. Mas ninguém quer ser preso. Não queira voltar, não idealize isso. No Egito então havia essa abundância, mas era escravidão. Não podemos voltar. Se Deus já te tirou, ainda não aconteceu tudo aquilo que você acha que deveria acontecer, mas você já não é a mesma pessoa. Já há uma marca de Deus sobre a tua vida. Você já não fala igual, a sua mente tem sido transformada, as suas prioridades têm sido mudadas. Você já não é a mesma pessoa. Talvez você não esteja no estágio que você deseja, porque o principal responsável é você mesmo. Mas não queira voltar para o lugar aonde o Senhor já te tirou. Não queira voltar para relacionamentos que o Senhor já abriu, portas que Deus já fechou. Não queira forçar relações, não queira forçar situações. Respeite o tempo. Não idealize o Egito. E o segundo ponto que eu queria trazer para você é: o deserto é transitório. O deserto é transitório, não é para sempre. Olha a pessoa que está do teu lado e diz para ela: o deserto ensina e é transitório. É transitório. Você sabe quantos quilômetros do Egito até a terra de Canaã? Quantos quilômetros eram do Egito? Daqui para Salinas tem 200 quilômetros. Daqui para Salinas. Então o tempo, a distância de Canaã para o Egito era 400 quilômetros. Era ir e vir a Salinas. Aliás, ir e vir a Salinas, 400 quilômetros. Quanto tempo daria andando? Aproximadamente aí 15, 20 dias. Mas quantos anos eles passaram lá? Por que eles passaram 40 anos? Será que Deus é mau, irmãos? Será que Deus queria que eles sofressem no deserto? Que eles simplesmente estivessem ali vivendo aquela realidade toda, aquela terra abrir, matar Corã, sabe? Sofreram perseguição, tantas coisas. Será que Deus é mau? Deus é um Deus maldoso? Porque a gente muitas das vezes lembra que nós estamos vivendo um tempo da graça, e parece que agora esse Deus, ele é um Deus diferente do Velho Testamento. Ei, Deus não é um Deus diferente, porque Ele é imutável, é um dos atributos de Deus. Ele não muda, Ele continua sendo o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus de amor. Deus amou aquele povo, Deus amava aquele povo ao ponto de ensinar coisas básicas, como de limpeza, de alimentação, de coisas básicas, sabe, triviais para aquele povo. Deus, muitas das vezes, nós estamos vivendo no deserto porque coisas básicas ainda não aprendemos. Coisas elementares ainda não aprendemos. Não estamos dispostos a aprender, porque nosso coração ainda é de escravo. Nosso coração ainda está no Egito. Eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus para te dizer: hoje acabou o teu deserto. Para acabar o teu deserto depende do teu posicionamento. Vou falar de novo. Não é uma palavra motivacional, é uma palavra para te colocar em movimento. Para terminar o teu deserto depende do teu posicionamento. Para terminar o teu deserto precisa se posicionar diferente. Precisa, para passar para a próxima fase, precisa vencer aquela fase. Não tem como passar para o próximo estágio se não passar o estágio 1. Não tem como fazer. Antigamente tinha os macetes de pular fase no videogame, não é? Mas na vida não tem macete, irmão. Os atalhos não é de Deus, porque só existe um caminho, só existe uma verdade, e só existe uma fonte de vida: Jesus Cristo de Nazaré. E Ele não te chamou para andar no deserto. 40 anos essa trajetória, sendo que, humanamente falando, 20 dias, 30 dias andando. Por que esse povo ficou ali? Sabe? Poderia ser rápido, mas sabe o que atrasou o povo? A murmuração. Sabe o que atrasou o povo? Eles não conheciam a Deus. Sabe o que atrasou o povo? Eles não queriam conhecer a Deus. Porque em cada etapa da sua vida, em cada adversidade, eles não lembravam de Deus que fez aquelas, que mandou aquelas 10 pragas. Eles não lembravam de Deus provedor. Eles não lembravam de Deus que abriu o mar vermelho. Eles lembravam do Egito. A solução que eles estavam buscando não era do céu para a terra,
Eles colocavam a sua cultura, o seu costume, a sua identidade de 400 anos de escravo como padrão para solucionar. Ei, Deus não se molda pelo nosso padrão, pela nossa cultura, por aquilo que eu estabeleço para Ele se mover ou responder de acordo com aquilo que eu quero. Tipo, se você quiser o sobrenatural, então o sobrenatural não tem a nossa lógica. O milagre não tem uma explicação, por isso ele é milagre. O fato de sermos transformados já é um milagre, irmão. O fato de eu estar aqui pregando já é um milagre. O fato de você estar aqui com vida já é um milagre. É inexplicável você estar aqui. Mas talvez você esteja vivendo esse deserto, mas olha, é transitório. É transitório. Não é para sempre. Muitas vezes nós prolongamos esse tempo do deserto por causa da nossa postura diante de Deus. Sabe? Mas no deserto não havia colheitas nem fontes abundantes de água, mas Deus sustentava com o maná. No deserto Deus sustenta. No deserto Deus dá água, Deus dá comida, Deus dá roupa, Deus dá vida, Deus dá alegria, Deus dá resposta, Deus se manifesta. Nós não estamos sozinhos no deserto, não. Ele está conosco. E Ele nos sustenta, Ele nos transforma, Ele nos forja. O tempo de mais intimidade com Deus é no deserto, irmão. Sabe quando é que a maioria das pessoas se perdem? Não é no deserto. A maioria das pessoas se perdem no cume. Porque no cume está tudo certo. Ela pode confundir que o sucesso está diretamente relacionado ao seu talento, à sua capacidade. Não! Tudo é dele, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada, irmãos. Nós precisamos entender isso. O deserto ele foi um cenário então para grandes encontros com Deus. Foi no deserto que Moisés teve um encontro com Deus lá na sarça ardente. Foi no deserto que Elias ouviu a voz mansa de Deus, lá em 1 Reis 19. Foi no deserto que Jesus venceu o diabo lá da tentação. E é no deserto. Se há alguém aqui no deserto, é no deserto que você está sendo forjado, tratado, moldado para viver os melhores anos da tua vida. Mas a tua postura de murmurador precisa parar, precisa terminar, precisa dar um ponto final. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Faz sentido isso aqui, igreja? Você está comigo aqui? Você pode dar um minuto de glória a Deus, aleluia aí, adorar o Senhor? O deserto pode ser duro, mas é um lugar de experiência. É um lugar de sermos tratados. É um lugar de um encontro com Deus. É um lugar em que nós somos testados no nosso limite. No deserto dinheiro não tem nada lá para o dinheiro resolver, para comprar. No deserto não tem nada. No deserto é preciso um milagre. Há pessoas aqui que não tem como, se te emprestar dinheiro, o dinheiro que te empresta não paga a tua conta. Talvez tem pessoas aqui que sabe e entende que a resposta não tem mais como acontecer de forma natural. Exatamente porque você está aqui. Deixa eu te falar, o teu milagre é menor do que a tua transformação. A tua necessidade é muito menor do que o teu nascer de novo. Porque aquele que quer te dar esse milagre, essa resposta, aquilo que você precisa, Ele também tem poder para te dar um coração novo, uma mente nova, um novo estágio de vida, uma nova fase de vida. O Senhor está aqui para te dar um novo coração, segundo o coração dEle. Um coração de carne e não de pedra. Um coração transformado e não um coração corrupto. Um coração inclinado a ouvir a voz dEle e não um coração duro, egoísta, surdo. Nós precisamos de Deus. Essa igreja só é igreja se ela ouvir a voz do Senhor. Se não é um ajuntamento de pessoas, e a gente pode contar umas piadas, a gente pode fazer umas músicas aqui, a gente aplaude e sai, vai embora feliz, mas não transformado. Nós não estamos aqui para sair daqui sorrindo. Nós estamos aqui para sairmos daqui transformados pela exposição da palavra, porque a palavra gera fé em nosso coração para mudarmos de rota. Só a palavra transforma. Só Jesus, só o Espírito Santo pega a palavra e gera fé para transformar a nossa vida. Mas o terceiro ponto, diga comigo, o segundo ponto, o deserto é transitório. E o terceiro ponto, a idolatria comprometerá a sua
integridade. A idolatria comprometerá a sua integridade. Isso é muito sério. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que em Números 25 fala assim: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam ao sacrifício dos seus deuses. O povo comia e se prostrava perante os deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Irmãos, eu estou lendo isso aqui, mas é meio que inacreditável. Esses homens que vivenciaram esses milagres, eles começaram a adorar outros deuses, se juntaram a mulheres moabitas. O Balaque, que estava com medo do povo de Israel, ele disse: olha, eles são tão numerosos que eles dominaram a terra inteira, e aonde eles estão, eles dominam. Então chama lá Balaão para poder profetizar contra eles, para que eles não venham, para que eu vença eles na guerra. Já fala a palavra de profecia contra eles, para que eles não possam, sabe, para que o meu exército domine o povo de Israel, domine o exército de Israel. Nós reconhecemos que há um sobrenatural sobre a vida deles. Eles estão, aonde eles passam, eles ganham. A vitória está garantida, mas chama lá o profeta para profetizar contra eles, para que nós possamos sair vencedores disso. Aí Balaão foi chamado, e mandaram presentes para Balaão. Mas Balaão disse assim: olha, eu só vou falar o que Deus mandar eu falar. E quando Balaão foi, chegou lá, ele disse: olha, só posso falar o que Deus mandou falar. E o que foi que aconteceu? Ninguém lembra? O que foi a profecia que ele deu? Todo domingo, 9 horas da manhã, tem quê? Escola bíblica, gente. Temos a escola bíblica. Balaão não profetizou contra, Balaão abençoou o povo. Então Balaque ficou chateado. Aí a estratégia de amaldiçoar o povo não deu certo. Então qual foi a estratégia de Balaque para conquistar Israel? Oferecer as suas mulheres. E aí, quando os homens de Israel sucumbiram ao encanto das mulheres moabitas, o texto diz que em seguida eles estavam se entregando à imoralidade sexual e os convidavam ao sacrifício de seus deuses, e o povo comia e se prostrava perante esses deuses, e assim Israel se juntou à adoração de outro Deus. A idolatria, ela compromete a sua integridade, a sua santidade. Sabe por quê? Eu ministrei, eu até aconselho a você, se você puder, procure na internet ídolos do coração. Aquilo falou muito comigo. Ídolos do coração. Quando nós temos nossos ídolos escondidos, e não é só uma imagem não, queridos. Às vezes é a família, às vezes é um filho, às vezes é algo que tira o lugar de Deus, compromete a nossa integridade, comprometeu o povo. Tanto é que lá em Isaías, avançando os livros, lá em Isaías, Deus olha para o povo e chama o povo de prostituta. Então a adoração, a idolatria, ela compromete a integridade. Os ídolos do coração é uma realidade. É uma realidade que está ali, latente aos nossos olhos, e muitas das vezes a gente não percebe o que te motiva a fazer o que você faz. Nós podemos perder o relacionamento com Deus fazendo a obra de Deus. Nós podemos perder a intimidade com Deus trabalhando na obra de Deus, ganhando pessoas para o Senhor, porque a nossa motivação pode estar errada. E se a nossa motivação está errada, nós precisamos mudar hoje. Igreja, nós precisamos ter um movimento, um posicionamento, um reposicionamento hoje. A partir de hoje, nós precisamos pedir para que o Espírito Santo venha moldar o nosso coração, sondar as nossas motivações, para que nós possamos ter atitudes que agradem o coração de Deus. E se há algum ídolo dentro do nosso coração, hoje ele precisa ser destronado, para que nós possamos ter um relacionamento integral com Deus, verdadeiro com Deus. Não tem como ter Deus e um outro Deus. Ou ele é 100% Deus, ou então ele não é o nosso Deus. É tudo ou nada. Não é assim, às vezes a gente, mas Deus é assim. Quem é casado aqui, levanta a mão.
Por acaso nós aceitaríamos um relacionamento com o nosso cônjuge? Olha, 99% é meu, mas 1% é aquela música, né? Aquele 1%. Não, a gente quer 100%, irmão. É 100% verdade, é 100% de verdade, é 100% transparência, é 100% amor, é 100% verdade, é integral. Se nós não aceitamos um relacionamento horizontal, sabe, pela metade, a gente vai achar que Deus vai aceitar o nosso relacionamento com Ele pela metade? Não, Satanás aceita 1%, porque 1% está desviado. É suficiente para afastar de Deus. Então, ou Deus é Senhor de todas as áreas da sua vida, ou então Ele não é o teu Deus. Não, Deus, aqui eu permito tu entrar, mas aqui não. Na minha família não, na minha finança não, na minha saúde não. Não é. Ou Ele é 100% Deus, irmão, da tua vida, ou então Ele não é Deus. Ou Ele não é Deus. E o quarto ponto, o que é interessante é que o deserto ele revela o coração. O deserto revela o coração. Não tem jeito, por isso que é importante a gente entender que no deserto há um processo de revelar. Deus se revela, mas o nosso coração também se revela. Mas o quarto ponto, a murmuração constante comprometerá integralmente o seu propósito. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Olhe para mim, eu vou repetir. Vamos ler isso aqui? Eu estou na frente. Espera aí. Vamos ler, vou contar até 3, vamos ler numa só voz. Isso é muito sério. 1, 2, 3. Sabe por quê, irmãos? Isso é muito sério. Porque observe que esse povo estava no deserto. Deus amava esse povo. Deus cuidou desse povo. Deus deu o maná, deu as cordonizes. Deus se manifestou, Deus cuidou. Deus não deixava as sandálias se gastarem. Deus protegeu das cobras. Deus deu vitória sobre os outros povos. Era um povo que estava no deserto sem uma estrutura, mas Deus dava vitória sobre os outros exércitos. O Balaque ficou nervoso quando viu o povo de Israel chegando. Deus estava com eles o tempo todo. O segredo de Israel era Deus. Mas sabe de uma coisa? A murmuração que eles tinham de forma constante comprometeu integralmente o propósito deles. Sabe por quê? Olha o que diz aqui em Números 14, 29. E cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, foram contados no recenseamento, e que se deixaram contra mim, que se queixaram contra mim. Irmãos, isso aqui é muito sério. Foi isso que Deus falou comigo na madrugada. Por quê? Quando eu comecei a reclamar do povo, eu fui deixar as crianças na escola, e quando eu vim sozinho eu comecei a chorar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo falou assim: você é esse hebreu, você é esse reclamão. Você reclama dos 5% do erro, mas você não valoriza os 95% de acerto. Você, olha o que você faz, a tua palavra, ela tem sido mais para valorizar aquilo que ainda não está completo, mas você esquece de dar graça por aquilo que já está completo. O Senhor começou a falar comigo, eu quase bato o carro, eu fiquei nervoso, porque eu fiquei lembrando, meu Deus, esse povo não foi pontualmente punido, eles não entraram na terra prometida, e eu quero ir para o céu. Aquilo me confrontou de uma maneira tão forte, tão profunda. Eu fui ruminando com aquilo. Igreja do Senhor, olha para mim. Saia desse lugar de murmuração. Valorize aquilo que Deus já te deu. Não fique usando a tua boca, o teu intelecto, o teu português, o teu recurso para apontar apenas por aquilo que ainda não está como aquilo que você acha que deve estar. Porque ainda tem isso, pode ser que ainda não esteja, porque você quer de uma maneira e Deus quer de outra. Ei, se Ele é o nosso comandante, se nós estamos sendo guiados por Ele, porque esse mundo é um deserto, Ele precisa ser o nosso GPS. Ele precisa ser aquele que nos direciona, porque não tem como sair do deserto sem uma direção. Não tem como sair do deserto sozinho. Eu fiquei muito confrontado. Eu comecei a pedir ao Senhor: Senhor, mas eu não sou essa pessoa. Eu comecei a chorar sozinho. Eu falei: Senhor, não é possível, Pai. Eu não sou assim. Todo mundo conhece. No meu aniversário, as pessoas sabem a música do meu coração. Eu não tenho palavras para agradecer
Tua bondade, dia após dia, me cercas de fidelidade, Senhor. Te agradeço, é a música do meu coração. Como eu posso ser essa pessoa ingrata, esse reclamão? Sabe quando Deus pega na tua mão e te diz: ô filho, senta aqui, quem vai falar agora sou eu. Eu apanhei, igreja. Eu apanhei bastante, eu estou dizendo para vocês. Eu ia pregar domingo passado essa palavra, eu não tive condição de pregar, porque eu estava apanhando ainda. A palavra, ela só é palavra quando ela te confronta. Eu não estou aqui para ensinar, eu não estou aqui para ler e pregar. A palavra tem sido uma realidade na nossa vida, ela precisa ser uma realidade na nossa vida. Nós precisamos ser o primeiro a receber dele, porque essa palavra é dele, eu não consigo fazer isso. Homem nenhum consegue convencer ninguém a tomar a decisão de entregar a vida para Cristo. É apenas o Espírito Santo de Deus. Nós estamos ainda em processo, sendo transformado, sendo moldado. Então eu comecei a perguntar para ele: mas Senhor, tudo que eu quero, queridos, nós somos muito argumentadores. Nós somos muito argumentadores. Eu comecei a dizer: Senhor, mas sabe por que eu peço a excelência? Porque a tua linguagem é excelência. A tua linguagem é excelência. Olha, Senhor, olha para mim, olha lá para a Bíblia, olha para a tua palavra. Eu dizendo para Deus, eu dizendo: Senhor, lá quando o Senhor pedia para entregar as ovelhas, era sem mácula, sem defeito, sem nada, era a melhor que tinha. E aí, Senhor, quando o Senhor foi lá para o Novo Testamento, o Senhor podia ter feito eu parecido com um coelhinho, seria tão bonitinho. Mas o Senhor me fez a sua imagem, a sua semelhança. O Senhor podia mandar um anjo, Gabriel, para morrer, mas o Senhor mandou. Eu argumentando com Deus. Aí o Senhor falou assim: ô filho, eu conheço o teu coração e tuas motivações. Mesmo com a desculpa de entregar excelente, eu conheço as tuas motivações. Dói, irmãos, dói. Mas nós não somos perfeitos. Mas o poder dele vai nos moldando e se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. Sabe por quê? A gente precisa hoje sair desse lugar do murmurador. Porque se nós nos mantivermos nesse lugar, comprometerá integralmente o nosso propósito. Eu quero chegar com ele. Eu quero ser obreiro aprovado. Eu quero completar a carreira. Eu quero combater um bom combate, completar a carreira. Eu não quero negar a fé. Nós precisamos junto, igreja, dar as mãos para ele, deixar ele nos moldar, nos forjar, sabe, nos transformar, sair do controle. No deserto, irmão, olha para mim, no deserto não tem como sair sozinho. Ninguém consegue sair sozinho do deserto. Sabe por quê? Porque tu só vê areia, só vê deserto. Se tu vai para ali, tu não sabe onde é o destino, tu não sabe onde é que chega, tu pode morrer no caminho, tu precisa de um GPS. Significa que no deserto é temporário, e o Senhor está dizendo: você não está sozinho, eu sou o caminho, e eu sou a direção, eu sou a resposta, eu sou a provisão, eu sou aquilo que você precisa para te tirar desse lugar. Mas você só vai sair quando me conhecer. Todos nós precisamos conhecer mais a Deus. Todos nós precisamos conhecer mais a Deus. Não entraram no deserto. Os murmuradores não entraram na terra prometida. Os 12 espias, só 2 entraram, Josué e Caleb. Os 10 vieram com uma perspectiva errada. Eu sei que na segunda-feira de tarde, a nossa Elisa Simões teve um encontro comigo ali pelo Zoom. Me falou algumas coisas de comportamental que eu fiquei assim me confrontando. Eu não sou assim não, não sou assim não. Ela não sabia nada, era eu e Deus. Aí Deus usou ela para me confrontar, exatamente nessa limitação. Eu falei: mas eu não sou assim. E o Espírito Santo dizendo: tu é assim, tu é assim, tu é assim. Mas tu não vai ficar assim, reconhece, para mudar, muda. Dói, filha, mas a gente precisa fazer. Por isso que eu não podia pregar domingo passado, senão eu ia me entregar muito aqui. Eu preciso parecer legal. Nós não somos legais, nós somos pobre, miserável, pecador. O apóstolo Paulo disse isso. Dos judeus eu sou o menor, dos apóstolos o menor, dos pecadores eu sou o pior. Sabe por quê? Olha para mim. Sabe por que nós somos pobre, miserável, pecador? Porque quanto mais perto de Deus, mais a santidade dele denuncia o nosso pecado. Quanto mais próximo de Deus, mais insignificante, mais dependente da misericórdia dele nós somos. O povo, quando Neemias foi ler a lei, sabe o que o povo fez? Reclamou. O povo foi chorar. E o povo começou a chorar, em vez de reconhecer os seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos. O povo foi murmurar.
A murmuração não muda destino, a murmuração não transforma. O que transforma é o arrependimento, a partir quando a palavra nos confronta. Mas o quinto e último ponto: Jesus é o motivo da nossa alegria. Neemias, quando, lá no capítulo 8, verso 10, quando ele foi ler então, né, os escribas foram ler a lei para o povo, e aí Neemias disse: olha, podem sair e comam, e bebam o melhor que tiverem, e repartam com os que não têm nada, preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa. Você pode ficar de pé no teu lugar? Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A alegria do Senhor é a nossa. Vamos falar bem forte, mais alto que um gol. A alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. É a nossa. É a nossa força, igreja. É a nossa força. Sabe, Jesus é a alegria, é a fonte da nossa alegria. Ele é cumprimento da promessa. Nós não podemos murmurar. Não podemos. Efésios capítulo 2, 13, verso 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Sabe, amados, um coração grato, um coração alegre precede o milagre. Um coração grato precede o milagre. O coração alegre formoseia o rosto. Dê um sorriso aí, irmão. A boa notícia: Ele te ama. A chance, a oportunidade, Ele está aqui de braços abertos. Ainda há oportunidade. A graça está disponível para mim e para você. Nós podemos nos arrepender, nós podemos mudar. Sabe de uma coisa? Antes dele multiplicar os 5 pães e 2 peixinhos, Ele agradeceu. Antes dele ressuscitar Lázaro, Ele agradeceu. Antes dele enfrentar a cruz, Ele agradeceu. Ele agradece, o milagre acontece. Ele agradece, o milagre acontece. A alegria do Senhor é a nossa força. Gente, nós vamos fazer uma música que não tem nada a ver de apelo, mas vem no meu coração. É uma música de celebração que fala de alegria. E se você estiver na casa do Pai, meu irmão, se você estiver na casa do Pai e tem motivo de agradecer, de celebrar, você pode sair do teu lugar, adolescente. Você pode pular, você pode celebrar, você pode pular, você pode vibrar na casa do Pai. Enquanto você celebra, as cadeias estão sendo quebradas. A alegria do Senhor é a nossa força. Pode naufragar em suas mãos. Aleluia, pelo que vejo, eu que creio. Eu vejo teu amor. Só a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Oh! Esse vai ser um domingo de divisor de águas na tua vida. Se há pessoas tristes aqui hoje, o Senhor renova a tua fé, a tua alegria. Sopra forte, as águas não podem naufragar. Eu não entendo o que vejo, mas eu sigo pelo que creio. 1, 2, vai, celebra!
alegria do Senhor é a nossa força. a alegria do Senhor É a nossa força. Alegria vai. A alegria não vai mais. Senhor é a nossa força. Só a bateria, segura a bateria. Segura a bateria. No mesmo ritmo, vai. A alegria não vai mais sair. A alegria não vai mais sair. A alegria Não vai mais sair. de dentro do meu. Só a bateria e a voz. Alegria. A alegria é essa alegria não vai mais sair. Vai. Essa alegria de dentro. Mais uma vez, vai. Essa alegria. Força. É a nossa força. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria Não vai mais sair. todo meu corpo. A alegria do Senhor. É a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Um, dois, três, celebra! Aleluia! Aleluia! Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome, Senhor. Precisamos de ti, ó Pai. O Senhor é a fonte de alegria. O Senhor é a nossa salvação. A tua misericórdia está disponível, o teu amor está disponível, ó Pai. No deserto não sabemos sair sozinho. Nos toma em tuas mãos. Nos guia, Senhor. Nos aponta para um destino. Os corações que estão aqui, Senhor, talvez perdidos, confusos, talvez murmuradores, ó Pai, até desse momento. Mas, Senhor, o Senhor não nos olha como nós mesmos nos olhamos. Mas quando o Senhor nos olha, o Senhor lembra do seu plano eterno. O Senhor não é acusador, como diante daquela mulher que todos acusaram. A tua palavra diz que o Senhor disse para ela: onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O Senhor não está aqui para nos condenar, mas para nos libertar, para quebrar as cadeias, para nos dar uma direção no deserto, para nos dar água, para nos dar provisão, o manar diário. E acima de tudo, nos dá a salvação. Porque somente o Senhor é fonte de salvação. Somente o Senhor é fonte de vida. E nós dependemos tanto de Ti, Senhor. Molda o nosso coração, o nosso caráter transforma. Queremos entregar a Ti, Senhor, as nossas limitações nessa noite. Que o Teu Espírito Santo venha e cada um aqui traga leve para esse lugar de confronto, de reflexão. Mas precisamos ter atitude. E a principal atitude que precisamos ter é quebrantar diante de Ti. Porque quando nós nos quebrantamos diante de Ti, nós vamos para um lugar de intimidade. E esse lugar de intimidade nos restaurará, nos moldará. É como um vaso que está em Tuas mãos, se quebrou, e o Senhor juntou, refez, deu uma nova forma. A Sua digital ficou nesse vaso. Deixa a Tua digital em nós, Senhor. Deixa a Tua digital em nós, Senhor. Nos toma em Teus braços. Às vezes como criança queremos, ó Pai, ser teimosos, desobedientes. Achamos que conhecemos qual é o caminho, quais são as respostas. Mas hoje nós queremos abrir mão daquilo que somos, daquilo que entendemos, para viver e acessar esse sobrenatural. Porque não é possível explicar o mar se abrir.
Não é possível explicar descer cordonizes do céu. Não é possível explicar o maná. Não é possível explicar a água jorrar da rocha. Não é possível explicar um cajado se transformar em cobra. Não é possível explicar aquele que não tinha pecado tomar o meu lugar lá no madeiro, lá na cruz, e ainda dizer: perdoa porque não sabe o que faz. Não é possível explicar. Esse é o maior milagre que pode acontecer. Não é possível explicar, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama. Como? Que amor é esse? Que amor é esse? Como explicar esse amor? Nada pode nos separar desse amor. Os corações tristes. Talvez aqui há pessoas que são conhecidas com essa marca de murmurador, de reclamador. Muda a música da nossa vida. Muda o nosso lábio, a nossa feição. Nós possamos sorrir, sair daqui sorrindo, sair daqui alegre, sair daqui tocados pelo Teu Espírito Santo. A nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor formoseia o rosto. Senhor, quando nós voltarmos para nossa casa, chegarmos lá, as pessoas vão dizer: você está mais bonito. Você está mais bonito porque o brilho do Senhor está em nós. Fecha teus olhos e coloca a mão no teu coração. Ninguém se move, por favor. Por favor, ninguém se move. Sabe, querido, de olhos fechados, todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós. O ser humano foi criado por Deus. A ciência não consegue desmentir isso. Não consegue levantar um argumento contra. Até a evolução, o darwinismo é só uma teoria. A criação, há evidências. Sabe por quê? Porque nós vemos a evidência do Criador na sua criatura. Você é espírito, alma e corpo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem um neocórtex, você tem um límbico, você tem um reptiliano. Deus é trino também. Nós estamos de noite, mas já era de dia, de manhã, de tarde, de noite. Três. A trindade, a digital de Deus, se manifestando na sua criatura. A base da matéria, prótons, elétrons e nêutrons. Isso não é um acaso. O estado físico da matéria, sólido, líquido e gasoso, isso não é um acaso. Esse é o Criador. Como diz a palavra de Deus, a natureza proclama a glória do Senhor. Quando você olha para a natureza, ela proclama a glória do Senhor. Quando você olha para a base da matéria, ela proclama a glória do Senhor. Quando você olha para a água, ela proclama a glória do Senhor. Quando você olha para o universo, ele proclama a glória do Senhor. Você carrega a imagem e semelhança do Senhor. Mas a Bíblia diz, para que você seja filho, todos nós somos criaturas, mas que nós possamos ser filho, nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não precisa pagar nada. A única coisa que eu preciso fazer é lembrar da cruz, que foi por mim e por você. A tristeza vai embora, a amargura vai embora, a murmuração vai embora. Ele nos molda, Ele nos chama para si mesmo. Então eu te peço, querido, que nesse momento, você de olhos fechados, coloca a mão no teu coração e nós vamos fazer 2 orações. Eu vou pedir para que toda a igreja me ajude nessa oração. Ore comigo declarando essa palavra. Essa oração é a oração mais importante dessa noite, porque a tua vida nunca mais será a mesma a partir dessa entrega. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, bem forte, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que preciso do teu perdão. Reconheço que eu preciso de ti. Perdoa os meus pecados, me dá um novo coração, uma nova mente. Eu me arrependo. Apaga os meus pecados. Escreve, Senhor Jesus, o meu nome no livro da vida, porque hoje eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. Eu quero sair daqui transformado pela tua palavra. Eu quero sair daqui como teu filho ou filha nessa noite, em nome de Jesus. Ore comigo ainda dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, eu que andei nos teus caminhos e me afastei, arrependido volto. E recebe como um filho amado nessa noite, como o Senhor recebeu aquele filho pródigo na parábola do filho pródigo. Então nessa noite, eu também quero voltar para os teus braços. Me recebe nessa noite. Eu quero sair daqui alegre,
abençoado para viver os melhores anos da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.